Há nomes na história que parecem ter nascido antes do seu próprio tempo, homens e mulheres que enxergaram o futuro quando o presente ainda tropeçava em velhas certezas. E talvez nenhum represente isso melhor no Brasil do século XIX do que Ireneu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Um homem que acreditou que o progresso não era privilégio da Europa, que sonhou com o Brasil moderno quando o país ainda caminhava sobre as correntes da escravidão. Antes de continuar, se esse tipo de reflexão te inspira a olhar para a história com outros olhos, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que também acredita que entender o passado é o primeiro passo para mudar o presente. No dia 21 de outubro de 1889, morria em Petrópolis um dos maiores símbolos da modernização brasileira, Irineu Evangelista de Souza. O caixeiro que virou industrial, o empreendedor que desafiou o império, o homem que ousou sonhar com um Brasil diferente. Nascido em 1813 no sul do país, cresceu entre a simplicidade do interior e as turbulências políticas da época. O Brasil ainda tentava entender o que significava ser independente. Irineu, órfão de pai, aos 9 anos, foi enviado ao Rio de Janeiro para trabalhar como aprendiz de comércio. Aquele garoto, de olhar atento, aprendeu com os ingleses o funcionamento do capitalismo moderno e percebeu algo que mudaria sua vida. O Brasil precisava deixar de ser apenas exportador de café e açúcar. Precisava produzir, criar, inovar. Em poucos anos, o jovem caixeiro virou empresário, criou sua própria companhia, ergueu estaleiros, construiu navios e fundou a primeira grande indústria brasileira. Em Niterói, sua estação de fundição de Ponta de Areia se tornou o coração metálico de um país que ainda respirava o ar agrário do passado. Naquele tempo, falar de indústria no Brasil era como falar de ficção científica, mas Mauá acreditava que o país podia ter suas próprias máquinas, seus bancos, suas ferrovias. Em 1852, inaugurou a Estrada de Ferro Mauá, a primeira ferrovia da América do Sul. Ligava o Porto de Magé a Fragoso, no Rio de Janeiro, um pequeno trecho que simbolicamente ligava o Brasil à modernidade. Não parou por aí. Criou o Banco do Brasil, moderno, investiu em iluminação a gás, companhias de navegação, linhas telegráficas, ferrovias e obras de infraestrutura. Conectou o país ao mundo quando o mundo ainda era distante. Mas sua maior ousadia talvez tenha sido outra: acreditar na liberdade do trabalho humano. Em pleno império escravocrata, Mauá defendia o trabalho livre e assalariado. Para ele, o desenvolvimento não poderia nascer do cativeiro, e essa convicção custou caro. A elite rural, que dominava a política e o poder econômico, via suas ideias como uma ameaça. O progresso de Mauá mexia nas estruturas de um sistema que dependia da escravidão e do atraso. E quando a modernização desafia privilégios, a resistência é feroz. Durante a Guerra do Paraguai, seus estaleiros sustentaram a Marinha Brasileira. Mesmo assim, os ataques políticos e as crises econômicas internacionais o atingiram em cheio. Em 1875, o homem mais rico do império foi declarado falido. Mas a verdadeira grandeza de Mauá não estava em seus bens, estava na sua dignidade. Vendeu o que tinha, pagou o que devia e terminou a vida com o nome limpo. Morreu simples, mas de cabeça erguida. E é nesse ponto que a história deixa de ser passado e começa a ser espelho. Quantos de nós ainda sonham com um Brasil moderno, mas se deparam com um peso de estrutura que insiste em permanecer? Quantos enfrentam o mesmo dilema, inovar em um país que às vezes parece temer o novo? E é por isso que projetos como este, de contar a história com sensibilidade, sem rótulos e sem patrocínio, precisam do teu apoio. Este canal é independente e é minha única fonte de renda. Se você acredita nesse trabalho, considere apoiar financeiramente. Cada contribuição é o que mantém viva essa forma de fazer história de um jeito humano, crítico e acessível. O Barão de Mauá morreu em 21 de outubro de 1889, um mês antes da proclamação da República. O homem que sonhou com o Brasil moderno não chegou a ver o Império cair, mas deixou o mapa daquilo que poderíamos ser, um país capaz de pensar por si, de criar, de sonhar grande.
E o mais curioso é que em cada fábrica, em cada empresa, em cada jovem que acredita na transformação pela inovação, há um pouco da centelha de Mauá. A história não é o que passou, é o que ainda pulsa dentro de nós. Se este vídeo te fez pensar sobre o Brasil, sobre os caminhos que escolhemos e sobre o que ainda podemos construir, comenta aqui embaixo o que você sente ao lembrar de figuras como o Barão de Mauá. E se você chegou até aqui, comente a palavra modernidade, porque lembrar de Mauá é lembrar que o progresso, no fundo, é um ato de coragem.